Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aprofundado da doutrina espírita, através do canal do Centro Espírita Tomás de Aquino. Hoje nós teremos um estudo muito importante, principalmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida de relações, né? Onde Jesus ele nos traz um ensinamento, que nós estamos estudando aqui nesse livro 3, os ensinos e parábolas de Jesus, e ele nos traz o ensinamento sobre a casa sobre a rocha. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa despertar para essa necessidade de avaliarmos como é que nós estamos construindo as nossas casas. Não é só a nossa casa material, mas principalmente a nossa casa íntima. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria enorme sempre estarmos aqui juntos, estudando, porque isso é que nos edifica, isso é o que nos fortalece. Então, eu convido vocês agora para que nós possamos juntos, né, fazermos uma rogativa, fazermos uma prece, a fim de podermos nos inspirar, né? Inspirar para o estudo, inspirar para a vida e nos fortalecermos. Então, vamos unir os nossos corações neste momento, buscando a companhia do amoroso Jesus em nossas vidas,
sentindo a sua presença aqui ao nosso lado, onde Ele escuta atentamente todos os nossos pensamentos, tudo que nós estamos sentindo. Amado Jesus, abençoe, Senhor, a nossa intenção de melhorar. Derrame luz, derrame paz sobre nossas almas tão angustiadas nesses novos tempos. Nos deparamos com doenças físicas, mentais, espirituais. Nos deparamos com a guerra, Senhor. Tempos de regeneração, tempo de transição. Nunca imaginamos que iríamos testemunhar a luta entre os homens, tantas vidas sendo ceifadas devido ao orgulho, à busca de poder, ao egoísmo do ser humano, que ainda não percebeu que foi criado para a felicidade e que não é neste mundo que nós encontraremos aquilo que estamos tanto desejando. Abençoe, Senhor, todos aqueles que se encontram neste momento adoentados nas camas dos hospitais, os nossos conhecidos, os nossos queridos amigos, familiares, que eles possam se sentir fortalecidos pelo teu amor. Fica conosco e conduz, Senhor, o estudo dessa noite. Muito obrigada, que assim seja. Então, a gente realmente chega muitas vezes a se emocionar, não é verdade? Diante desses desafios que a vida vem nos propondo. Então, quero convidar vocês a ouvirem esta lição, a internalizarem essas propostas dos ensinos de Jesus. Porque é somente através deste conhecimento, meus amigos, que nós encontramos a libertação das nossas dores, do nosso sofrimento, que todos os dias bate à nossa porta, nos convidando a modificar as nossas ações. Mas vamos aos objetivos do nosso estudo. Tá? Dentro dessa proposta, nós vamos hoje analisar, à luz da doutrina espírita, o simbolismo da construção sobre a rocha, né? Constante no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Então, são esses dois textos evangélicos que nós vamos analisar à luz da doutrina espírita. E o outro objetivo é nos esclarecermos por que todas as pessoas podem e devem colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Tá? Então, é um desafio que todos nós merecemos receber, até mesmo porque estamos na condição de aprendizes ainda. Né? Nós ainda somos aprendizes dos ensinamentos do Cristo. Então, eu convido todos nós a refletirmos sobre essas questões. Meus amigos, até para esclarecer, né, que hoje nós deveríamos estar com a outra facilitadora, que é a querida Luciana, mas porque temos que sempre fazer uma dança de cadeiras na questão dos estudos da casa, ela está assumindo um estudo presencial e é por isso que eu estou aqui com vocês, ok? Mas isso é uma necessidade e como estamos todas juntas e misturadas, com certeza não fará diferença e eu espero estar à altura da substituição da minha querida amiga Lu, ok? Então, vamos lá, vamos aos textos, dois textos evangélicos que nós temos. Eu vou projetar aqui o primeiro texto e depois eu projeto o segundo, aí a gente faz uma análise, tá? Então, no primeiro texto, é o texto de Lucas, onde nós vamos
verificar o que ele nos diz. O Lucas, ele coloca para nós: e por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, são as palavras de Lucas, né? Onde ele registra a advertência de Jesus no seu entendimento, da forma como ele pôde recolher as informações, porque nós sabemos que Lucas não foi discípulo de Jesus, né? O Lucas, na verdade, foi um discípulo pós-Jesus. E como ele tinha muita cultura, ele tinha uma espécie de espírito jornalístico, ele foi entrevistando as pessoas para relembrar os ensinos que Jesus nos passou, ok? Então, vamos ver agora a mensagem, o texto evangélico que está no livro de Mateus, tá? Onde Mateus registra, ele registra o seguinte para nós: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, a gente pode observar a linguagem dos dois discípulos, dos dois evangelistas. Elas são semelhantes, mas elas têm figuras, imagens, né, diferentes. Então, como no caso no caso do Lucas, ele traz uma ideia, né, um pouco mais racional, onde ele nos mostra que veio a enchente, que bateu a corrente naquela casa, não a abalou porque estava sobre a rocha, mas havia um homem que construiu sua casa sobre a terra. Já o Mateus, ele traz figuras, né, mais fortes, porque ele fala assim: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e aquela casa que ele edificou sobre a rocha não caiu. Mas aquele que construiu a casa na areia. Então, ele já usa uma outra condição da construção daquela casa. Tá? Então, nesse sentido, nós precisamos analisar que esses ensinamentos de Jesus, que estão registrados por Lucas e por Mateus, nós identificamos duas questões fundamentais que foram dirigidas a todo cristão, independente da sua interpretação religiosa. Tá? Então, todos nós que temos essa fé em Deus, que acreditamos nos ensinamentos de Jesus, nós recebemos para a nossa reflexão essas duas questões. Tá? Primeiro, a importância de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Para nós está bem claro essa questão. E a segunda é que a sabedoria ou a prudência em edificar o próprio caráter em bases sólidas, ok? Então,
Então, são essas duas questões que a gente consegue compreender das duas passagens dos dois textos evangélicos. E o Kardec também vem nos esclarecer quando ele diz o seguinte: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, Kardec, ele já vem com esclarecimento mais objetivo, né? E essa é uma realidade, meus amigos. E nós testemunhamos muito dos nossos irmãos em Deus justamente com essas posturas, tá? Que honram com exteriores atos de devoção, mas não sacrificam o seu orgulho e o seu egoísmo, muito menos as suas paixões. E aqueles que passam dias e dias em orações, em jejuns, mas não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, e muito menos mais indulgentes com os seus semelhantes. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de seguir e praticar os ensinamentos de Jesus. Então, é por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras de Jesus, elas serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Tá? É muito forte esse ensinamento. Né? E ele não só forte, como ele nos traz também uma proposta de estabilidade, que é isso que todos nós procuramos: construir uma casa sobre a rocha, fincar os seus alicerces com segurança, né? Nos dá estabilidade, nos traz harmonia e nos traz equilíbrio. Tá? Vamos agora interpretar, né, esse texto evangélico, ok? Não sem antes nós nos lembrarmos da história dos 3 porquinhos. Vocês lembram dessa história? É uma história que faz parte da nossa infância, né? Mas ela realmente tem a proposta do ensinamento de Jesus. Que haviam 3 porquinhos, né? Que eu não vou lembrar o nome agora. E eles eram muito perseguidos por aquele lobo mau, tá? Então, dentro da ideia dos escritores infantis, eles queriam mostrar justamente isso que Jesus colocou para nós. Então, cada um construiu um tipo de casa para poder se abrigar e se proteger do lobo mau, não é isso? Então, o que aconteceu? Um construiu a sua casa de palha, né? Palha na casa, uma casa frágil. Aí veio o lobo mau e derrubou essa casa com um sopro. Aí ele fugiu para a casa do outro, né? Eu não lembro agora qual foi o material que ele utilizou, mas era tão frágil quanto a palha, tá? Aí veio o lobo, de madeira. Ele construiu uma casa de madeira, né? Aí veio o lobo mau, assoprou e os 2 tiveram que fugir também. E foram para a casa do irmão mais velho, né? Que construiu a casa de cimento, de tijolos, e o lobo assoprou e não conseguiu derrubar. Então, nessa história infantil, tem esse espírito
da lição de Jesus, construir a casa sobre a rocha, tá? Eu vou lembrar, até o final do nosso estudo, eu vou lembrar o nome deles, né? Esse último, inclusive, tem um nome assim bem intelectual, né? Porque ele era mais intelectual, ele era mais o prático, né? Se não me engano, era prático o nome dele. Bem, então, vamos interpretar agora essa história, tá? Na interpretação, vamos lá para o versículo 6, capítulo 46 de Lucas, onde ele diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tá? Gente, essas palavras de Jesus, elas são eternas. Por que elas são eternas? Elas são eternas porque são a verdade, né? Jesus, ele veio nos ensinar, nos trazer todos os ensinamentos necessários para nós libertarmos as nossas almas das imperfeições, que, entre aspas, né, é o pecado, porque nós transgredimos as leis de Deus. Então, por que nós iríamos chamar Senhor, Senhor, lhe fazendo essa homenagem, se nós não estamos fazendo o que ele diz? Então, essas palavras, elas constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Todos nós nos conservaremos porque nós nos sentiremos felizes nelas, se nós praticarmos as lições do Cristo. Mas aqueles que forem uma violação, que violarem essas palavras, né? Eles serão como a casa edificada na areia, na terra. Então, o vento das renovações e o rio do progresso vai passar e vai lhes arrastar, porque eles não estarão preparados para enfrentar as vicissitudes da sua existência, os desafios que a vida nos propõe. E aqui a gente colocou assim: considerando o período de tempo que a mensagem cristã se encontra entre nós, entende-se que o esforço maior deva ser levado avante pelos cristãos, notadamente o espírita, que detém maiores esclarecimentos sobre as consequências dos seus atos, no sentido de vivenciá-la, tendo em vista essa orientação do apóstolo Tiago: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Observem que ele chama a nossa atenção para nós, os espíritas, porque nós recebemos a interpretação das palavras de Jesus realizadas por aquela equipe do plano espiritual, os espíritos benfeitores, que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade, onde eles vieram trazer para nós a explicação e o esclarecimento de tudo que Jesus falou. Então, nós realmente temos esclarecimentos mais aprofundados sobre as consequências dos nossos atos. Então, somos nós que precisamos levar avante, né, essa mensagem cristã. E não podemos mais negar essa informação. Não podemos mais dizer que não sabíamos. Ok? Então, continuando aqui, ele nos traz, dentro ainda da interpretação, ele nos diz o seguinte: fazendo uma reflexão mais apurada, percebemos que não conseguimos nos furtar de certo constrangimento de vergonha mesmo, quando deparamos com a interrogação do mestre: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes
para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros, né? Essa informação, ela está colocada para todos nós lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? E foi nos trazida pelo Espírito de Emmanuel. Realmente, gente, nós não precisamos nem devemos aguardar a morte do nosso corpo para que a gente comece a refletir sobre o que Jesus quis dizer, a fim de praticarmos os seus ensinamentos. E muito menos estarmos no templo religioso, estarmos no centro espírita, né, para prestarmos atenção nos ensinamentos de Jesus. Nós podemos fazer isso todos os dias, a partir do momento que nós despertamos. Porque todos os dias são oportunidades de aprender e de se modificar, de se transformar. Aqui ele nos diz assim, Emmanuel nos explica que esses companheiros, eles não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal e ignoram que é serviço nosso, né? Aliás, que o nosso serviço é aquele a qual nós fomos chamados. Todos nós recebemos esse chamado. Por mais humilde que se pareçam as atividades a que nós nos ajustamos. Aonde nós estivermos inseridos é aonde nós precisamos praticar esses ensinamentos. Aí ele coloca assim na mensagem: na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Aonde estivermos, nós podemos colocar em prática. Então, é por isso, né, que a oportuna pergunta do Senhor deveria se gravar, né, de maneira bem indelével em todos os tempos. Deveríamos colocar isso em todos os tempos, para que os discípulos, para que todos nós, ao pronunciarmos o seu nome, ao dizermos Senhor, Senhor, né, nunca nos esqueçamos de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. E não precisarmos ouvir do Cristo, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ok? Então, continuando, ele nos diz assim, que qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa, né? Então aqui ele nos faz relembrar novamente as palavras de Lucas. Então, nós precisamos observar os ensinamentos de Jesus, né? As palavras, que significa adquirir força moral necessária, a que vai impulsionar a nossa evolução espiritual. E é isso que nos protege do peso das provações. É dessa forma que nós haveremos de estar mais protegidos. Tá? E, principalmente, meus amigos, quando nós nos encontramos diante dos desafios que a vida nos propõe. Então, com o espírito fortificado pelo conhecimento que nós possuímos e que estamos adquirindo das leis divinas, facilmente nós triunfaremos das vicissitudes terrenas e vamos edificar em nossas vidas, em bases sólidas, que não poderão ser abaladas pelas ilusões da terra.
Não vamos esquecer que esses ventos fortes, que essa corrente a que se referem os evangelistas, com relação ao que Jesus nos falou, são a dor e o sofrimento que nós enfrentamos na nossa existência. E que sempre vem para nos propor transformações morais, modificação das nossas atitudes. E aí ele diz assim, que é interessante, isso aí está lá no livro Pão Nosso, né? São palavras de Emmanuel, quando ele diz assim, é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Tá? É muito grave essas palavras de Emmanuel, essa interpretação que Emmanuel faz, né, das palavras de Jesus. Se nós formos observar, todos os dias nós somos convidados à prática dos ensinamentos do Cristo. Eu não sei vocês, mas eu tenho andado muito reflexiva acerca de tudo que nós temos recebido, dessa preciosidade do Evangelho, que nos alerta de todas as formas que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos transformar. Que a transformação moral ou reforma íntima, né, ela é implícita para o nosso melhoramento e a conquista do reino de Deus. Não tem mais como nós escaparmos disso. E nós não podemos ter tanta informação, tanto conhecimento e não vivenciar isso, gente. Não colocar em prática. São palavras bonitas, são palavras consoladoras, mas elas se perdem se nós não as praticarmos. Então, é nesse sentido que ele coloca, né? Que os que são portadores da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Tá? Então, esse é o maior objetivo, é a forma que nós temos realmente de agradecer ao Cristo por todo o sacrifício que ele fez, né, nos trazendo essas lições e nos ajudando, principalmente, a nos desenvolvermos, a nos melhorarmos, a nos libertarmos das nossas imperfeições. Precisamos aproveitar. E ele continua, né, nos fazendo mais essa análise, quando ele fala assim, a pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã revela-se como sábia, como prudente. Orientando-se pelo Evangelho, o espírito se coloca acima das coisas transitórias, comuns da vida no plano físico, porque segue o roteiro moral, seguro de combate às imperfeições que ainda possui. E nisso se resume a edificação da casa sobre a rocha. Tá? O que quer dizer isso? O que isso significa para nós? Tá? Que um dos principais pontos onde nós podemos fracassar é a não observância das lições do Evangelho com conhecimento de causa. E Jesus, ele nos instruiu, né, para que nós, quando o Espírito de verdade colocou espíritas, amai-vos e instruí-vos, né, era justamente para nos mostrar que somente através da verdade é que nós podemos libertar os nossos espíritos das correntes que nos prendem ainda à nossa ignorância. E nós já temos conhecimento de causa. E nós temos responsabilidade, porque quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, uma vez que nós estudamos as leis divinas, nós temos a obrigação de viver de acordo com elas. Eu não posso mais negar o que eu sei.
E o Evangelho, meus amados, não é um repositório de máximas para o uso dos outros apenas, mas principalmente para o nosso próprio uso. Os que pregam e ensinam e não vivem em harmonia com o que ensinam e pregam, estão construindo a casa sobre a areia ou sobre a terra. Foi essa informação que me trouxe uma reflexão profunda. Porque, até compartilhando com vocês, eu estudo o Evangelho praticamente todos os dias. Todos os dias. Eu tenho tido a grata oportunidade de estudar o Evangelho. Então, mais do que ninguém, eu tenho a obrigação de colocar em prática e viver em harmonia com o que eu estou ensinando. Essa é a minha responsabilidade. E aqueles que não possuem a força moral suficiente para seguirem a orientação espiritual que pediram e receberam, mas que não veio consoante com seus desejos. Ainda tem essas pessoas, né? E nós podemos dizer ainda que também constroem a casa sobre areia aqueles que não aceitam resignadamente as provas e as expiações que lhes couberam e os que usam dos bens que o Senhor lhes confiou unicamente para a satisfação do seu egoísmo, contrariando a lição da caridade, do amar ao próximo. Então, Jesus, o que ele fez? Ele simbolizou a edificação do caráter humano por meio de uma casa. E uma casa assentada sobre a rocha. Uma casa de base sólida, contra a qual as tormentas e as tempestades da vida são incapazes de destruir ou abalar. Quando nós temos a nossa casa moral assentada sobre a rocha, as dificuldades, nós vamos nos deparar com elas, porque vivemos num mundo de provas e expiações. Mas essas dificuldades, esses ventos fortes, que todos os dias têm batido a porta da nossa vida, não vão nos abalar, não vão tirar a nossa fé. Porque nós sabemos que esses problemas todos são passageiros. São passageiros. Mas são necessários para o nosso fortalecimento. Então, essa lição, meus amigos, ela é muito, muito, muito atual. Pois hoje nós vivemos uma época difícil, em que os valores morais, eles são muito questionados. Tá aí, basta. Eu não ligo mais a televisão, mas basta você ligar a televisão, que você vai se deparar com isso. Então, toda a prudência, ela é pouca. Porque nós podemos, né, inadvertidamente, construirmos a nossa casa sobre areia, porque encontramos mais facilidade, né? E isso, nós sabemos que se a gente constrói a nossa casa moral, o nosso caráter humano sobre areia, é fácil de ruir. E, em consequência, provocar grandes sofrimentos ou ruínas a nós mesmos ou ao próximo. Muitas vezes, em função das nossas atitudes, que contrariam, que transgridem as leis naturais da vida, nós podemos fazer os outros sofrer. E não podemos esquecer também que toda edificação de valores espirituais eternos tem que se erguer no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. Todos os dias nós estamos construindo essa casa. E é uma construção eterna, porque nós somos espíritos imortais. Então, a construção do caráter, ou a sua melhoria,
não pode se restringir apenas às boas intenções, mas ao esforço disciplinado de combate às imperfeições e às más inclinações. Lição belíssima essa lição de Jesus. Como eu falei no início, é uma das lições dos ensinos do Cristo mais reflexivos que nós recebemos. Porque ela tem a ver realmente com a prática, né? com a vivência da nossa existência, aqui encarnados. E ele também coloca aqui para a gente, quando ele diz assim, a frase evangélica, qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, está dirigida a quem ouve com atenção, que se esforça em entender ou assimilar a lição para em seguida colocá-la em prática. A vontade de se transformar em pessoa de bem é o primeiro passo. Em continuidade, é necessário vivenciar esse propósito. Gente, mensagem mais direta que essa, nós realmente não temos como buscar de outra forma. Qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, tá? Ou seja, esse observar é você escutar, interiorizar, refletir, né? E depois se esforçar em atender, assimilar a lição e colocar em prática. Esse é o processo de aprendizado desde que nós nascemos, desde que nós viemos à carne. Observe uma criança. Como é que a criança aprende? A criança escuta, observa, olha e repete. Ela repete tudo que nós dizemos e tudo que nós fazemos. E foi essa metodologia que Jesus propôs para nos ensinar. E aí entra o nosso desejo, a nossa vontade de nos transformarmos em pessoas de bem. Eu querer realmente fazer, realizar, né? E vivenciar esse propósito. Aqueles que vivem na certeza das promessas divinas são aqueles que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. E aumentando isso pelo próprio esforço, porque nada nessa vida nós vamos conseguir sem esforço. Prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade, porque nós somos espíritos imortais. Mas aqueles que permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e nem ancoradouro. Está ali, né? Sendo levados pelas ondas da existência. Tudo porque eles permanecem naquela situação de eu não posso, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu ainda não estou preparado. Esses é que Jesus se refere, tá? Que ficam esperando em promessas humanas. Eles estão jogados ao sabor das ondas. Nós não podemos esquecer que Deus pode tudo, né? Pode tudo. Quando nós nos guardamos na fé e na nossa capacidade de transformação. Mas Deus não dispensa a cooperação, a vontade e a confiança que nós precisamos depositar na sua providência divina para realizarmos aquilo de que necessitamos. É outra reflexão que nós precisamos realmente ter. Ok, meus amados? É muito importante pensarmos nisso, tá? E aí, continuando, ele nos diz assim, ainda na interpretação, né? Agora a gente vai pegar essas palavras, né? Que nos vão nos despertar para esse entendimento. Ele nos diz assim, sem dúvida, a exemplificação dos ensinos do mestre
tem sido o maior desafio enfrentado pelo cristão, a exemplificação dos ensinos do Mestre. Porque Jesus não só nos ensinou, como também praticou, nos deu exemplo. Então, edificar a casa de modo seguro e adequado, não esqueça que a gente está falando da casa íntima, né, do nosso caráter, é a meta do progresso espiritual. Para que tal solidez seja alcançada, necessitamos de componentes selecionados de disposição para o trabalho, perseverança e projeto bem definido. Esse é o nosso projeto de vida, gente, tá? É o projeto de vida que compete a todos nós, sem exceção, colocarmos em prática. Então, essa referência, por exemplo, que Mateus faz, que está no texto de Mateus, né, que são as chuvas, os ventos, as enchentes e correntes de água, e no de Lucas, que representam todas as dificuldades, as intempéries que assolam a nossa existência, sobretudo quando nós nos dispomos a melhorar. São as provações e os desafios da vida. Vocês já perceberam que quando a gente se dispõe a se transformar, a seguir verdadeiramente os ensinos de Jesus, parece que fica tudo mais difícil. Fica difícil passar por essa porta estreita. É por isso que a porta larga nos dá as condições totais para a gente ir e vir, porque aí nós vamos ter momentos de conscientização, mas em uma hora a gente cansa, eu quero mais é viver, e vou buscar as paixões do mundo. Por isso que a porta é larga. Já a porta estreita não, fica mais difícil. E é nesse momento que nós somos desafiados, né? A passarmos por essas chuvas, por esses ventos, por essas enchentes e por essas correntes de água, que batem duro, que batem forte, que nos balançam. E se a nossa casa não estiver sobre a rocha, se nós não tivermos certeza do que nós queremos, vai desabar tudo. A gente perde o equilíbrio, a gente perde o objetivo. Então, nós precisamos considerar que existem espíritos que, diante dos ensinamentos de Jesus, se deixam conduzir por uma torrente de entusiasmo contraproducente. São pessoas boas, mas são precipitadas. Querem se transformar de um dia para o outro, sem dispensar os devidos cuidados exigidos no processo de edificação moral. Como é que a gente se transforma? Como é que nós podemos nos melhorar? Não é pelo entusiasmo. Não é porque eu acho lindo as palavras de Jesus. Ou isso, nossa, isso que a Rose está falando, né? É tão bonito. Não é pelo entusiasmo contraproducente, mas sim pelo estudo, pelo exemplo, pelo esforço e pela experiência. Amai-vos e instruí-vos. Sem o conhecimento, nós não conseguimos atingir a experiência. E o conhecimento exige esforço e nos leva a dar exemplos, porque as pessoas percebem que nós mudamos, percebem que nós nos transformamos. Então, nós sabemos que são poucas as pessoas que conseguem, por esforço hérculeo, mudarem rapidamente de posição evolutiva num reduzido espaço de tempo. Na verdade, não devemos ser excessivamente morosos nas nossas conquistas espirituais, mas não podemos ser imprudentes. É que nem essa coisa de você querer tudo, resultados rápidos, né? Porque eu preciso mudar, ou você achar que você já tem condições, é que nem aquelas dietas que a gente faz. E nós ficamos naquele efeito sanfona, não é verdade?
A gente nunca consegue atingir um peso ideal. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados. Ainda não é o nosso momento e nós não vamos perder peso da noite para o dia. Nós só estamos realmente entusiasmados. E assim é a vida. Tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. E a gente sabe qual é o nosso momento. A gente sabe qual é a nossa hora. Ok? E essa situação, ela nos faz lembrar de uma outra citação do Evangelho, né? Que a gente traz aqui para nossa reflexão. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Olha que interessante, está lá no livro de Lucas. Qual de nós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se nós teremos recursos para acabarmos essa torre? Meus amados, isso é planejamento. Tudo na nossa vida obedece a um planejamento. Nós não podemos atropelar a vida e fazermos as coisas de qualquer jeito. Aí ele diz assim: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Lembra que a hora que eu coloquei para vocês sobre a porta larga? São aqueles entusiasmados que querem construir uma torre, mas não fazem o planejamento. Aí sentem que não estão ainda preparados para aquela mudança, para aquela transformação. E o espírito de Emmanuel, ele vem fazer, ele nos traz uma explicação bem interessante sobre isso. Quando ele nos diz assim: constitui objeto de observação singular as circunstâncias do mestre se referir a essa altura dos ensinamentos evangélicos a uma torre, quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. Então, nós já saímos da condição de casa e já estamos elevando uma torre, ou seja, já estamos subindo as escadas da evolução. A torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira é fortaleza. A torre é uma fortaleza. E a casa é uma habitação. A casa, ela vai nos proporcionar aconchego. E a torre vai dilatar a nossa visão. Então, a gente pode subir na torre para ver os nossos problemas. E vamos ver o tamanho dos problemas lá da condição mais evolutiva que nós já estamos. Então, um homem de bem, integrado no conhecimento espiritual e praticando os princípios sagrados, ele está em sua casa, edificando a torre da iluminação ao mesmo tempo. Então, nós podemos estar na nossa casa sobre a rocha e podemos estar edificando a torre que vai nos iluminar. De uma forma mais vulgar, o que se observa no mundo é o número espontâneo de pessoas que nem cuidaram ainda da construção da sua casa interior e já falam calorosamente sobre a torre, de que se acham tão distantes. Que são aquelas pessoas que adquirem um certo conhecimento, até pela facilidade de aprender, e repetem as palavras sem ter noção de como praticá-las e sem estar praticando-as. Não é fácil, meus amados, o serviço profundo da elevação espiritual. Portanto, é indispensável refletir nas contas, nos dias ásperos de trabalho, de autodisciplina, para podermos atingir o sublime objetivo. Todos nós precisaremos gastar os patrimônios das nossas velhas arbitrariedades.
daquele homem velho que ainda habita em nós. E só realizaremos esses gastos com o desprendimento sincero da nossa vaidade e com uma excelente disposição para o trabalho de elevação a si mesmo, a fim de chegarmos ao término dignamente. Então, se nós queremos construir uma torre de luz divina, tá certo. É para isso que nós fomos criados por Deus. Mas nós não podemos começar o esforço antes de termos edificado a nossa casa íntima, antes de termos nos transformado intimamente, de termos melhorado o nosso caráter. Lição maravilhosa, né? De grande e profundo ensinamento. E eu lhes convido a lerem o texto do nosso livro. Eu vou me debruçar novamente. Tá? Eu quero ouvir o que eu falei aqui também. Vou assistir essa lição, porque é uma questão muito atual nas nossas vidas. A Terra está entrando num momento de transformação e nós precisamos estar preparados para termos a condição de continuarmos vivendo nesse planeta. Que Jesus nos abençoe a todos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Tá? Vamos agradecer? Vamos lá? Então eu convido vocês novamente, né, a unirmos os nossos pensamentos para que possamos juntos agradecer a Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade que recebemos com essa linda lição que nos convida diretamente à nossa transformação. Jesus não poupou palavras para nos dizer da necessidade que todos temos de edificar o nosso caráter, de nos melhorarmos intimamente. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por pegares em nossas mãos e nos guiar nesses caminhos tortuosos da nossa existência. Ilumina, Senhor, a cada um que neste momento assistiu e participou desse estudo. Derrame tua bondade farta sobre esses corações. Aumente, Senhor, o poder da sua audição para ouvirem as tuas palavras. E ao acabar esse estudo, reflexivos e fortalecidos, possamos todos nós começar a edificar a torre da nossa elevação espiritual. Muito obrigada. Fique conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em seus corações, que possa iluminar suas vidas e lhes dar a condição de nos tornarmos todos melhores do que nós estamos. Muito obrigada, meus amados. Que Jesus lhes abençoe.